Olá a todos e a todas, eu me chamo Ederson Aparecido de Almeida e esse trabalho foi desenvolvido juntamente com meu orientador de doutorado, o professor Renato Eugênio da Silva Diniz, e o trabalho tem por título Reflexões de Professoras de Ciências sobre as Analogias, uma experiência formativa pautada nos princípios de reflexão e colaboração. Essa pesquisa, então, esse trabalho, aliás, é derivado da minha pesquisa de doutorado, cujos temas foram o uso de analogias do ensino de ciências, biologia e formação continuada de professores. O objetivo da tese foi analisar as reflexões de professoras de ciências sobre as analogias, que foram mobilizadas em um curso de formação continuada, pautada nos princípios de reflexão e de colaboração. Uma analogia, ela estabelece, então, uma relação de similaridade entre um domínio familiar, que nós nominamos como conceito análogo, segundo Glynn, e um domínio não familiar, que nominamos como conceito alvo. Geralmente, o conceito alvo é o conceito científico que nós temos por objetivo final ensinar na sala de aula. A literatura ela mostra que as analogias e outros também recursos de linguagens auxiliam os estudantes, né, na aprendizagem de conceitos científicos. No entanto, elas têm sido usadas pelos professores espontaneamente, o que dificulta, né, o processo de sistematização e de pensar a melhor forma de ensinar com esse recurso. No tocante à formação de professores e à prática reflexiva, foco da pesquisa, por muito tempo a formação de professores foi atrelada, né, à técnica de instruí-los para desenvolverem as suas atividades em sala de aula. A insatisfação com esse modelo formativo na década de 80 fez surgir, então, alguns conceitos, como o conceito de reflexão, ensino reflexivo e prática reflexiva, que colocava, então, o professor em destaque na sua própria formação, a partir do momento que ele reflete sobre as suas ações. Aliado a isso, os modelos de formação continuada eles eram pautados muito ainda em cursos de aperfeiçoamento, de reciclagem, de capacitação, cursos curtos que colocavam o professor de modo passivo, também não sendo sujeito da sua formação, da sua autoformação. E sabemos que uma melhor formação do professor, ela deve ocorrer na escola, né, que é o locus da sua atividade docente. E isso é potencializado a partir do momento que há um acompanhamento desses docentes sistematicamente e rigorosamente, né, e pautado também nos processos de reflexão, tanto individual quanto em grupo. Os procedimentos metodológicos da pesquisa. Essa, então, foi uma pesquisa qualitativa, pois ela segue, né, a tradição de compreensão e interpretação dos dados e da realidade, priorizando o processo em detrimento do produto. Os participantes, então, foram 3 professoras que, à época, lecionavam as disciplinas de ciências ou biologia, que omitimos o nome delas, né, colocando como Alice, Selena e Miriam. Os dados coletados foram as falas dessas professoras nesse curso formativo e foram analisados segundo análise textual discursiva, tratado por Moraes e Galeazzi. Enquanto os resultados e discussões. Os dados, então, eles nos proporcionaram alguns elementos que nós podemos classificá-los em algumas categorias, as quais foram significados atribuídos ao termo analogia, ou seja, aquela categoria na qual a gente encontrou a concepção desses professores em relação ao termo e ao uso dessa estratégia, finalidade para o uso das analogias, a concepção das professoras em relação ao porquê elas utilizavam,
Situações que mobilizam o uso de analogias, ou seja, aqueles momentos que fazem elas utilizar. Origem e planejamento das analogias, isso significa de onde partiu a ideia de utilizar determinado recurso. Analogias elaboradas pelos alunos, momentos que as professoras relataram que os alunos também utilizam, né, desse raciocínio, e preocupações sobre as limitações do uso de analogias, que foram os momentos nos quais as professoras foram refletindo sobre como que utilizavam desse recurso em suas aulas. Então, na categoria, trouxe algumas categorias representativas. A finalidade para o uso de analogias. A Miriam se coloca assim: para facilitar o entendimento científico que está sendo abordado e para fazer, assim, do conhecimento do dia a dia deles. A Alice já diz assim: geralmente, assim, a gente faz essa analogia porque no sentido não é palpável, ou seja, a concepção, a finalidade que elas têm, a concepção delas em relação ao uso das analogias é para aproximar o conceito científico do cotidiano do aluno, algo que não é, como a professora Alice coloca ali, palpável, passa a ser concreto pelo uso dessa linguagem. As situações que desencadeiam o uso de analogias. A professora Selena diz que quando os alunos demonstram algum tipo de reação, né? Ela percebe isso pela reação dos alunos. E a Alice complementa que é quando os alunos tentam imaginar o que a professora está falando, explicando, que eles até franzem a testa. Mais duas categorias representativas: origem e planejamento das analogias. Aí eu fiz, na verdade, uma compilação do que as professoras falaram. A origem das analogias, então, está geralmente relacionada às experiências das professoras, enquanto docentes, ou experiências pessoais, né? No entanto, não há um planejamento que faça elas incluírem esse recurso. Enquanto a outra categoria, analogias elaboradas pelos alunos. Elas percebem que os alunos buscam, né, raciocinar por esse recurso, relacionando os conteúdos que estão aprendendo com as suas experiências pessoais. O que nós tiramos, então, de conclusão da pesquisa? Lembrando que esse é apenas um recorte, que os significados que são atribuídos ao termo são plurais, assim como os objetivos que as professoras têm de usá-las no ensino. Diversas situações contribuem para o seu uso, mas, mesmo assim, permanece o uso espontâneo. Durante o curso formativo, as professoras foram refletindo e houve um aumento, né, gradativo dessas reflexões sobre a própria prática dessas docentes. E isso fez com que elas tomassem consciência da própria prática. E ainda a formação propiciou o compartilhamento de experiências e dificuldades enfrentadas em sala de aula. Queria agradecer, então, as professoras participantes da pesquisa, a escola, também a universidade pública, a família e os amigos e também a CAPES. Muito obrigado.